Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que tem nos dado de louvar e bendizer o seu santo nome, Jesus. Iremos passar uma tarde aqui falando do teu reino, falando da música na igreja. Te agradeço pela vida de cada um aqui presente. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Fala, povo de Deus! Bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 210. Seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, Baiano. Coisa linda. Mais um, Baiano. Estamos Mais com um um, convidado pra glória. especial que hoje a gente vai ser analisado no nosso Ministério de Louvor. Eu nem pensei nisso. Eu pensei, mas guardei pra mim. Eu esqueci, irmão. Eu guardei pra mim. Já vamos anunciar ele já, mas Pastor Baiano é outro nível. Pera aí, manhã. Pra que vieste, amigo? Manhã! Olá! Bahia linda! Manhã! Uma notícia muito triste chegou até meus ouvidos nessa tarde. A Bahia não entrou na sexta-feira. Não. Por quê? Eu quero saber por quê. Você sabe. Bota pra rolo. Teve alguma lavagem aí, manhã? Lavagem de perfil, lavagem de alguma coisa aí? Porque Jogaram não deu nenhum manhã, baiano. Nenhum, irmão. Jogaram amanhã a escadaria. Manhã! Mas a gente vai apanhar. Expulsaram a senhora amanhã. de casa, manhã? Quando manhã vier aqui, a gente vai apanhar. Cadê o vídeo de manhã pra me Até passar lá? agora? Manhã, falaram que eu mandar o vídeo da senhora falando aqui do podcast Apocalipse 210. Tô esperando esse vídeo, Poxa. tá? Mas vou cobrar. Esse vídeo Em vai ser um off. sucesso. Vou cobrar em off, porque todo mundo quer saber quem é essa manhã linda que eu falo tanto aqui. Manhã que mora no meu coração. Minha genitora, lindona. Né? Deus abençoe a senhora, tá? E você de Salvador, na Bahia, Feira de Santana, adjacências, seja muito bem-vindo. Eu tô falando da Bahia porque a Bahia tá caindo muito. E aqui eu virei escárnio na mão desses cariocas. Cariocas. Não tem como saber o que está acontecendo, Bahia. Brasília passou por cima. Brasília, até Brasília. Atropelou, pô. Até o presidente tá assistindo e aqui na Bahia ninguém tá assistindo, Não faz gente. pecar, não. Essa hora o presidente deve estar lá, né? Assistindo. Olha, e nem manhã tá assistindo. E manhã- Os 82 Não, irmãos amanhã também deve estar ligadinho agora. Como é que tá o sofá de manhã? Babadinho. Babadinho. Deve estar babado. Ela Mãe, tá vendo aquela rede. É tá verdade. vendo aquela rede lá que... Rei do gado. Tá Acabou. vendo? Acabou? Acabou. Acabou, ele tá ligado Sexta-feira. ele, Tá né? ligado, hein? Sexta-feira acabou. Bruno Mezenga morreu? Bruno Mezenga morreu? Não, morreu não. Tu não viu a novela? Eu vi, mas não lembro mais. Não há muito tempo que eu vi, cara. Eu não assisti mais essas coisas, não. Eu tô livre dessas coisas aí. Mas não. hoje não vai ter cantoria, não, né? Vai. Não, vai ter. Não, Porque... meu convidado vai fazer Não, o vergonha. ministério... Ele vai avaliar a gente. Meu amigo, nesse momento o pessoal do Olodum, aí Olodum, Meu Deus. está lá assistindo. Meu Deus. E eles vão aprovar, mano. Vamos aprovar o nosso ministério de louvor. Eu esqueci o Pandeirinho. pandeiro. Graças a Deus. Samuel, eu não sei qual é o tom, mas tenta adivinhar o tom que esses caras cantam. Tenta, irmão. Esse é o tom. Vamos É sem tom. Vamos... Dê um tom maior aí, um tom maior. Não sabe o que é tom maior. Não sabe nem o que é tom maior, mano. Nem tom menor, não Dá sabe um de tom nada. menor aí. Vamos ver. Ele pensa que tom maior é um cara alto, tom menor é um cara pequenininho. É. Né? Não, cara. Vamos lá. Nosso ministro de louvor, Samuel! Palminha, seja muito palminha. bem-vindo, meu Música, querido. música. Vamos lá. Visitante, seja bem-vindo. Oi, tua presença é o prazer. Com Jesus Estamos dizendo, esse podcast ama você. Coisa linda. Ô, irmão, vamos aprovados, irmão. Vou nem Aprovado. perguntar, porque eu Franco sei tá que estão chorando lá, coisa tá linda. emocionado. Vocês me matam de vergonha, na moral. Desafio. Coisa linda. Tá vendo o que eu passo, irmão? Meu Deus do Já céu. são 150. Você viu que o tom é o mesmo, né? Uma coisa, uma não. desenvoltura. E cada dia que passa ele melhora mais, hein? irmão, o tom lá é alto. Então, meu Roberto tom- Carlos fica como cheio de ódio. Cheio de ódio. Meu amigo, muito obrigado aí Muito pelo obrigado, É meu um querido. tua vinda no nosso podcast. Que Deus te Deus abençoe aí, tá bom? abençoe. Brigadão mesmo. Satisfação. Pra né? quem ainda não te conhece, fala pra aquela câmera ali, se apresenta ali, por favor. Então, meu nome é Samuel Lourenço. Hoje eu sou o regente do coral da Igreja Batista do 7 de Abril. E estamos aí para bater um papo essa noite, ou essa tarde. Depende da hora que o povo vai ver. Tarde, manhã. Tarde, manhã, verdade. Show de bola, meu amigo. Obrigado aí mais uma vez aí. Obrigado, meu querido. O Big Boys. Olha aí, olha aí. Ai, tirou onda Ah, agora. hoje pô. foi Vamos a falar dos música. nossos patrocinadores. Ele ficou empolgado por causa da nossa música, nossa voz. Perdão, povo. Vamos lá. Galera, você que tá precisando de uma internet de qualidade, já tá na sua tela aí. Liga pra Semear Telecom, 21. Olha, você é meia. Big Boy dando mole, ó. Big Boy. 21 2391 7050, a melhor internet de bairro, do bairros. Se liga aí, ó, Coroa Grande, Irajá, Itacuruçá, Sepitiba, Vaz Lobo e Vicente de Carvalho.
Tá? Lá você vai encontrar planos de 80, 200, 300 e 500 mega. Então, assim, pô, tá sofrendo com a tua internet, não estão entregando aquilo que você contratou? Liga para Semear, para de sofrer, porque a melhor internet do bairro é a Semear Telecom. Marcos. Show de bola. Povo de Deus, enquanto isso aí ele prepara outro patrocinador, compartilha aí essa live aí. Manda pra galera, pros músicos aí de plantão, avalie o nosso Ministério de Louvor, coloca aí na descrição do vídeo. De 1 a 10, eu não aceito menos de 10, não, hein? de 1, vamos começar com um pouquinho mais, mano. É melhor. É melhor? De 5 a 10. Pô, tu tá ficando muito humilde, hein? Cara, vai por mim, irmão. Vai por mim. Tem visão de fé nenhuma esse elemento, cara. Só pra recomeçar, de 5 a 10. De 0 não, eu não aceito. Vamos que vamos. Vamos falar do nosso patrocinador aí, o segundo aí. Big Boy. Eu tô orando um pouco, cara, na moral. Galera, você tá com obra aí na tua residência? Pô, tá precisando de piso, bancada, soleira, pisco, pida, área gourmet, tudo pro seu banheiro e cozinha? Piro Marmoraria, marmorizando seus sonhos, tá? O número tá na tela, 21 98631 1775. Tá? A loja fica ali atrás do Guanabara de Santa Cruz, em frente ao cargo de descarga. Tem um showroom lá lindo. Pode chegar lá, pedir desconto, fala que viu aqui no podcast Apocalipse 210, beleza? Então vou repetir o número para você, 21 98631 1775. Na descrição você vai encontrar também o Instagram deles. E já tem algumas fotos dos mostruários, beleza? Então entra lá, entra na descrição de vídeo e compartilha aí, povo. Pirou! Show de bola. Olha, a gente tem um presente pra você aí, tá? Que está vendo a gente. Tem um e-book aí na descrição do vídeo com 4.000 nomes bíblicos aí, as suas traduções. E não tem Rinaldo. Rinaldo descobrimos que é um jogador da 5ª divisão de 1900 de Lavar e Fumaça. Que é isso? Que o pai do companheiro aí... Dá um papo reto. Pode dar um Google aí. Rinaldo, jogador que jogava na década de 70, jogava 60. no Palmeiras, não é isso? Palmeiras. Major se amarrava nele. Me aguarde, Major. Então pega aí esse link aí. Tá. Né, Big Boy? É o último link, galera. Aí, pronto. É o último link, beleza? O último link, você já vai direto pro Google Drive. O arquivo já está em PDF. Pô, tem dificuldade? Chama a gente no direct que eu vou te mandar de presente. Não tem essa de arrasta pra cima, pagar um pix. Não. É a tradução de 4.000 nomes bíblicos para você de presente. Valeu? Show de bola. Show de bola, meu amigo. Mais uma vez aí, obrigado pela tua vinda no nosso podcast. A gente aqui tem a certeza que Deus não une pessoas, Ele une propósito. Então, a tua vinda nesse podcast é um propósito de Deus aí para quem vai assistir e para a gente também, já é um presente. Poder estar aprendendo mais um pouco sobre a música, né? Que você viu que a gente tem um talento sem igual. Ele vai investir na gente, hein? Eu acho que não. Pela risada, acho que não. Eu acho que não. Fica tranquilo. Tenho visão, meu amigo. Tenho visão. Tem visão de fé. Tem visão de fé. Mas a gente vai falar bastante de música, mas eu queria falar um pouco da tua vida pessoal, na fase de criança, adolescente. Porque não nasceu músico, né? Não nasceu evangélico, talvez sim, talvez não, evangélico de berço, né? Ou não, sim ou não? Sim. Então, mas músico veio um pouco tempo depois, né? Vamos falar como é que nasceu essa vontade, pra gente depois entrar um pouco na música. A infância, tu morava onde? Então, eu sou de Paciência, né? Minha vida toda, sou de Paciência. E iniciei com a influência musical do meu pai. Meu pai cantava no quarteto, era um baixo, e um dos melhores da região. Meu pai cantava muito mesmo. E por eu ser uma criança bem elevada, eu era obrigado pela minha mãe a ir aos ensaios com ele do quarteto. Então, a minha musicalização começou ali. Eu ia nos ensaios de quarteto e tal, eu ouvia bastante mesmo as 4 vozes e tal. Até que no final dos anos 80, 89, 90, por aí, a igreja que eu frequentava, ela foi fazer retiro para o carnaval para Ilha Grande, e tudo certo de eu ir e tal, e minha mãe falou assim, você não vai. Eu fiquei carnaval em casa, e agradecer também um grande amigo, José Cardoso. Ele pegava o violão e começou a tocar. E eu não tinha nada para fazer. Era aquela época que a gente não podia sair na rua, que crente tomava bestigado. Meu Deus. Crente bate bola? Não tinha pra onde. Se a gente saísse, a gente apanhava.
E aí ali ele começou a tocar violão, eu comecei a prestar atenção no violão e ele me ensinou uma música ali. E ali começou a minha caminhada. Quantos na anos música. tinha, mais ou menos? Eu tinha de 13 para 14 anos. Já pré-adolescente, adolescente, né? E aí foi ali que a gente começou a tocar violão. E aí foi a época do rock nacional. Ela estourou, né? Muito Legião Urbana, essas bandas. E Que país é esse? Verdade, verdade. Pais e Filhos. Pais e Filhos. Muita Tocava música. muito nessa época. Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. Exato. E aí a gente comecei a tocar violão pra impressionar a garotinha. Não tinha a menor pretensão de conseguir nada. E aí na igreja houve uma necessidade que a minha irmã ela era líder, hoje é a pastora Denise, junto com meu cunhado também, Samuel, pastores eram de adolescente e precisavam de alguém tocar junto com os adolescentes. E ali aprendi a tocar uma música com os adolescentes e tal, só tocar música só. E dali a necessidade de estudar. E foi assim que comecei na música, na igreja. E como a gente toca na igreja, cada dia mais tinha que buscar o aperfeiçoamento. Então, o meu início musical foi nisso. Pai e mãe já eram da igreja? Sim. Já? Qual era a igreja que eles frequentavam? Jardim Vitória, Assembleia de Deus Assembleia de de Deus. Vitória, Campo de Cosmos. Legal. Legal. Carinho e paciência. Como é que era o Samuel? Samuel. Vou cantar de novo. Não. Agora eu muto. Eu muto. Não aguentei, foi Agora eu de corto, tempo. Agora eu corto. Como que era o Samuel na escola? Era levado? Como é que é? Muito. De ser reprovado por bagunça. Sério? Não, você não vai fazer isso, não. Vou fazer aquela pergunta. Você não conhece, você não vai conhecer um Samuel quieto. Aí, Se ó. você conhecer um Samuel que não é bagunceiro, o nome dele não era para ser Samuel. Biblicamente, Samuel é bagunceiro. Heresia minha, tá? Heresia minha. Na escola, você tava do meio pra frente ou do meio pra trás? Meio para trás. Lá no final. Com as costas coladas na parede. Vou te falar, essa mesa Nem hoje pensou, aí... ele nem pensou, A cara. mesa hoje tá pesada, hein? Tá pesado. Tenho tá pena pesado. dos professores, Tá cara. pesado. Agora Deus, tá muito bom aqui, tá quentinho. E na igreja, você já era pra dentro da igreja? Você gostava? Como é que era a sua relação com a igreja nessa época de pré-adolescente? Pré-adolescente, a gente era obrigado a ir para a igreja. Né? Não tinha... Aí a nossa educação... A minha educação foi educação assim, ó, cara. Você tem que ir pro culto. Eu só queria jogar bola. A gente só queria jogar bola. O negócio todo de adolescente era jogar bola. Mas a minha mãe, ela insistia, tinha que estar na igreja. Ela criou a gente com a rigidez de um assembleiano mesmo. De a gente ter que ir na igreja. E agradeço a Deus por isso. Foi bom? Muito bom. Pra tu foi Muito uma bom. parte boa? Muito boa. Muito boa porque eu colho os frutos hoje. Entendi. Hoje eu consigo entender o que minha mãe e meu pai fez por mim. Entendeu? Hoje, até vai a dica para os pais. Nem que seja pela orelha. Leve seu filho. Entendeu? Hoje a gente tá deixando muito... É verdade, é verdade. Muito tranquilo. E aí as crianças, daqui a pouco... E é bíblico, né? Ensinar o caminho que o menino deve andar para que mais tarde não se desvie. Isso é um fato. E essa rigidez da antiguidade aí, da galera antiga da minha mãe, né? Da sua mãe, da mãe dele, não. Não, minha mãe É um pouquinho seria... mais velho que não. Tô brincando. Esse aqui é o meu pastorzão, também apanhou muito. A gente apanhou muito na infância, né, cara? Verdade. E hoje essa molecada aí, cara, não... Tá sem limite. Vamos falar um pouco de colégio. O teu colégio foi bom, foi bacana, você lembra dos professores? Sim, foi legal. Gostava mesmo dos professores? Sim. Lembra de algum? Então, eu tenho um da terceira série, na idade da Dona Rosa. Vai com homenagem que ela foi a que me reprovou por bagunça, porque eu era muito bagunceiro. Essa aí você marcou, essa aí você não esqueceu, né? Essa não tem como esquecer. Ela falou assim, ó, não aguento Samuel. Que bacana. Não aguento Samuel, porque ele Não é sabia, muito era que bagunceiro. viria um grande profeta, né, mano? Mas eu fazia, você tem ideia, não fui reprovado por notas, eu fui reprovado por comportamento. Nossa. Eu fazia o trabalho, copiava na frente de todo mundo para fazer bagunça. Ô, Samuel, eu vou perguntar uma coisa pra você aqui, cara. Eu Pergunta aí, tô me coçando todo perguntar. Pergunta aí. Você não trouxe a pimentinha, né, cara? Que coisa, hein? Aquela pimentinha Tem que ter- malandra. Pô, a gente vai trazer. Tu já foi reprovado alguma vez? Eu? Já, no Barão do Rio Branco. Jogava bola.
Primeira vez que eu fui pro colégio público. Você tem cara de reprovado, cara. Não, eu era um cara bom, cara. Eu estudava. Eu Que gostava. humildade, hein? Não é que eu gostava, amava, mas eu estudava. Eu fui reprovado no Barão do Rio Branco por falta. Eu, em vez de ir pro colégio, eu ia jogar bola. E jogava bola. Porque na escola particular é aquela rigidez, né? Tu entrou no colégio, já era, filho. Na escola pública eu não tava acostumado com isso, cara. Era solto, filho. A hora que tu quiser sair, tu sai. A hora que tu quer entrar, tu entra. Era assim, era bem... E a cabeça do... Eu queria saber de você a cabeça dos... O que tá acontecendo com a cabeça desses adolescentes aí? Há pouco tempo atrás aí, tava tendo ataque em colégios direto, né, cara? A nossa época, a gente, pelo menos, pelo carinho que eu vi você falar dos professores aí, deve ter sido igual a nossa. A gente gostava, a gente amava nossos professores, levava até presente. Não passava, antigamente não ouvia falar disso aí, desses ataques idiota que andou tendo aí, né? O que tu acha que tá acontecendo na cabeça desses adolescentes daquela época para hoje? O que tá acontecendo? Afrouxou, menos rigidez dentro de casa, a religiosidade da igreja, a igreja não tem nada a ver com isso. O que tu acha que aconteceu na mente desses moleques? Bem, cara, eu vou te falar um negócio, acho que a culpa não é dos adolescentes, não. A culpa é dos pais. Acho que os pais afrouxaram, entendeu? Tem um ditado aí que a gente vê, né, que homens fortes criam tempos fáceis cria homens fracos criam tempos difíceis. E fica nesse ciclo da humanidade, né? Eu acho que os pais têm falhado, né? Ainda vejo, então, como atuo ainda dando aula, eu vejo pais ainda rígidos, pais que querem colocar os filhos tal, e pesam a mão, né, para a sociedade, eles são pesados. Mas não, e você vai ver que na realidade, o triunfo do filho foi os pais, que estão apertando hoje. Eu acho que não culpa essa geração. É claro que eles perderam a base. Meu filho não vai comer jiló porque eu comi jiló. E ele não sabe o que ele está fazendo mal, o que ele está fazendo para o filho dele. Então, eu acho que culpa a geração fraca, porque os pais culpam 100% a geração. Claro que eles têm a parcela de culpa deles, sim, porque eles precisam entender. Mas se você ensinou errado, como é que o cara vai se orientar se o pai que está dando facilidade? Eu vejo, tem vezes, tem alguns alunos, ultimamente aconteceu isso com um aluno, que eu fui chamar a atenção dele. O garoto levantou e saiu chorando. Saiu chorando. E aí eu falei assim, não, vem cá antes, você vai descer e falar com tua mãe. Não, fala aqui comigo. E aí ele chegou, ele ficou ali chorando. Eu falei, cara, é pro teu bem, isso aqui você que vai tocar, não tem nada a ver com o teu pai, não tem nada a ver com a tua mãe. Ela, posso beber água? Pode, mas a minha foi falar com a mãe. Aí a mãe viu que eu estava querendo um bem dele, aí depois ela me agradeceu. Pode, obrigado, porque lá em casa ele não ouve. Quando chegou na outra aula, ele chegou feliz, porque tinha alguém que estava apertando ele para fazer alguma coisa. Então, eu vejo que... E aí a sociedade sofre, porque se em casa a criança não tem uma base forte... Tem um limite, né? Os pastores vão sofrer com essa geração, né? Os professores vão sofrer com essa geração. Os adolescentes chamam o pai pelo primeiro nome. Não. Poxa. Não existe. Como que a gente vai depois querer que seja... agora, propriamente agora no exército, nada contra os militares. Ao contrário, os caras não podem ficar no sol, tem uma lona, senão passa mal. Tem uma tenda. Os caras passam mal. Então, acho que a geração anos 70 aí afrouxou. Meu Deus do céu, é forte. Ó, eu vou contar um testemunho meu baseado nisso rápido pra gente entrar no amigo. Eu com meu filho no colo já, quando eu ia no meu avô em Mesquita, eu falei isso aqui já, pedia a bênção e beijava no rosto. Perfeito. Com meu filho no colo. Fala, avô, benção e beijo no rosto, filho. Hoje tu não vê mais isso. Até a gente educa meu filho lá de bênção. Deus te abençoe. A palavra tem poder, né, pastor? A gente tem que voltar. É a geração. Sim. Se eu comi jiló, meu filho não vai comer jiló. Isso que tu falou é uma coisa simples, mas poderosa, tá? Verdade. Porque se encaixa num monte de coisa. Se eu passei fome, meu filho não vai passar fome. Beleza. Se eu andei de ônibus, meu filho não vai andar de ônibus. Como assim?
Deixa eu dar uma sofrida um pouquinho pra ver como é que é pra dar valor, pô, né? Não ter que pegar uma enxada, pegar um... Exatamente. Né, pastorzão? Fala um pouco aí. O Big Boy já tá com a mão pro alto, mas fala aí, pastor, rapidinho. Então, cara, quando se mexe na estrutura base do ser humano, que é a família, a estrutura base é a família, cara, se mexe em todo, cara. E mexe em toda a sociedade, mexe em todos os âmbitos sociais, mexe em tudo, tudo. E ele fala uma coisa muito interessante, os pais, eles têm sido muito relapsos com a criação dos filhos. Por que, Marco, eu tô falando isso? A minha filha, ela tem, todo mês tem reunião na escola, né, dela. Eu vou, quando não vou, a mãe dela vai. A primeira coisa que eu pergunto lá, eu espero terminar, pego o boletim e vou lá no diretor da escola e falo, como é que está a Letícia? Ah, não, a Letícia é bem, tudo bem. Cara, qualquer coisa me fala, não permita que ela passe, porque a gente chega em casa, a gente começa a cortar as coisas que ela gosta. Eu não vou bater na minha filha, cara, assim, né? Eu não tenho nada contra aquela palma ali, mas eu não vou bater. A gente corta as coisas que ele gosta. Eu vejo o Frank e o João. O que é que o João gosta de fazer? Não é computador? Não, a última foi 30 dias sem celular, irmão. Eu já dei umas. Já dei. Não, também já dei. Já estreiei com força. Já dei. Mas é muito raro, porque tem hora que não. bater, Não é o caminho, né? Mas, pô. Mas quando a gente tira o que eles gostam, rapaz, isso faz um efeito Sim. Também. devastador. Né? Não dizendo que eu não vou bater, que acho que nunca fez nada que merecesse apanhar assim, no extremo, mas que a gente corta, a gente policia ela, tá nesse processo de namoro, cara. A gente já sabe como é que fica o paizão, né? Pô. Tirei a arma do armário, apliquei WD. Tirou o estilingue. WD. Tá lá iluminado lá. Mas brincadeira, mas é uma grande verdade, cara. Acho que educação é em casa. As crianças vão para a escola para aprender, né, matérias, aprender, mas a educação mesmo, a base, é em casa. Se não tiver educação em casa, cara, vai virar essa zona que tá virando aí, cara. Fala, Big Boys. Big Boy tá com a mãozinha pro alto. Luca, vamos lá. Com certeza você já passou pela sua mão diversas crianças. A gente até te perguntei, você não tem uma quantidade exata, mas beleza. Mas quando você, um exemplo, pega uma criança que já entrou na música cedo e uma que entra um pouco mais tarde, você já sente a diferença? Na realidade, assim, depende muito por quem ainda passou, né, o Frank? O grande problema é que, assim, tem professores e profissionais, né? Depende, tem vezes que o pai coloca a criança na música como recreação, né? Tipo assim, vai lá para recriar, e aí ele não tem nenhuma base musical. Mas também tem aquele caso de pequenos prodígios, cara. Tem criança que chega, tu fala assim, cara, absurdo. E talvez a gente não vê o cuidado que o pai, porque ele bota como recreação, e a criança tem uma predisposição para a música absurda facilidade. Assim, pô, esse cara aqui vai ser... Eu tenho um exemplo que é um garoto que está de 13 para 14 anos, Miguelzinho, ele já toca comigo. Cara, moleque, ele tem uma facilidade, ele tem uma sensibilidade para a música absurda, assim. E eu falo com ele, cara, não para de estudar não, que isso vai ser... E isso vai estar gravado, vai ser um dos grandes músicos do Zona Oeste, tecladista. Que legal. Toca, assim, ele tem muita facilidade. Quando ele toca rindo, ele tem prazer naquilo que está fazendo. É dom, né? Pô, É como se fosse orgânico, né? Mas uma parada orgânica, assim, não faz força. Pô, assim, ele começou numa turminha que tinha umas 10 crianças. 10 crianças. Que é uma coisa que eu sempre vou falar e dar dica para os pastores. Pô, invista nas crianças. Sabe? É a continuação do ministério, cara, da música. Antigamente, eu não sei como é que estão as igrejas hoje, mas os grupinhos de crianças, sabe? Tinha que cantar com os músicos ao vivo, tinha aquelas crianças que solavam, sabe? Aquele negócio... A gente tem várias histórias aí da igreja que eu venho, a Jardim Vitória, lá tinha um grande compositor. Porque passou, né? Essa época passou, que é o Paulo Silva. O camarada, ele fazia composição para Cassiane, J. Neto, Chiri Carvalhais, um cara... Então, ele, através das composições dele, ele levantou muito cantor, muito mesmo. Cara, e eu tive a felicidade de crescer nesse meio lá, de ver essa música. Então, assim, tinha música ao vivo. Aí tu tinha o grupinho das crianças, quem estava solando lá era Cassiane. Mocidade, quem estava lá com a gente lá era André Fonte.
volta e meia Chile Carvalhais, esse povo tudo não saía do Jardim Vitória, por causa do Paulo, essa influência é muito boa. E aí hoje a gente vê isso um pouco acabando, sabe? E tudo meio mecânico. Como eu falei, citei o aluno, se você for um pouco mais duro com o aluno, o pai já quer tirar, porque não quer desagradar as crianças. Então, tem os seus prós. Isso aí. Quem foi que influenciou o Samuel a virar músico profissional? Músico, né? Foi os pais, né? Mas quem influenciou você a virar músico profissional? Não, agora eu vou ser um profissional da música. Mas esse cara aqui, por causa desse cara, por causa dessa... Cara, eu vou te... Não teve. É mesmo? Necessidade. Pura necessidade. Não foi nem amor? Você não gostava da... Não é que... Não, assim... No primeiro momento... Então, um outro segundo momento, eu contei o primeiro. O segundo momento foi que... 95, no campo de Madureira, a qual eu pertenci há alguns anos, fui até 35 anos, 36, alguma coisa assim, 36, por aí que eu fiquei dentro da Assembleia de Deus. E aí, em 95, criaram-se, 94 para ser mais exato, o grupo de adolescentes que não existia. Era das crianças, batizava e ia para os jovens. E aí o Ministério de Madureira viu a necessidade de fazer separar, porque era muito infantilizado no meio de jovens já mais adultos, né? E aí eles criaram um grupo de adolescentes. Eu já tocava guitarra na igreja com um grupo de amigos e eles passaram a nossa igreja para fazer esse encontro de adolescentes. O saudoso pastor Napoleão, que era o regente, que era o líder musical do Campo de Cosmo, que ele era o líder musical da nossa sede, ele foi lá, ensaiou uma música com a gente foi tocar, e ele falou assim, vocês vão ser os meus músicos. Um abraço aí pro Segadas e o Adriano. A gente começou a tocar com eles. E a gente foi ensaiando, a regente era a irmã Leninha. No dia do congresso, a Leninha passou mal. O pastor Napoleão não acompanhava e falou assim, você é o regente. E eu falei, eu não, você que vai reger o congresso. No dia do congresso, me jogaram a regência. No dia do congresso, me jogaram a regência. E daí para lá eu tive que estudar para me tornar um regente. Porque aí eu virei o regente dos adolescentes. Apareceram outras pessoas, como a Miriam, a gente trabalhou juntos os adolescentes. E aí o trabalho foi muito bom, veio uma galera muito boa, surgiu uma era de músicos muito legais, muitos bons junto comigo, na época de Cosmos. E eu tinha que escrever, porque daqui a pouco, quando eu fui ver, tinha uma porção de músicos de sopro. Eu tinha que escrever para os caras, mesmo que eu escrevi uma linha pro grupo tocar comigo, alguns parceiros que apareceram, o Ney, Marcelo, foram os caras que apareceram junto comigo para a gente poder tocar. E aí o trabalho ficou muito bom. Aqui em Cosmo, a gente começou a representar Madureira nos outros congressos, no estado todinho, até que em 2000 teve um congresso aqui na Catedral de Santa Cruz, onde eu e o meu amigo Valtinho, lá hoje é um maestro lá de Marechal Hermes, a gente fez esse congresso, foi muito legal. E assim, tu tem que estudar por necessidade, pela necessidade, mas assim, cara, eu tenho que fazer uma música boa, e tu tem que estudar. Isso que eu ia te perguntar. Você falou, eu fui obrigado a reger e depois eu fui estudar. Exatamente. Mas não é possível, cara. Tem que estudar mesmo, porque não é possível. O povo acha que é dom e ponto final. Não, é dom e ali é o ponto de início. O dom é o ponto de início para estudar, né? Ao contrário que as pessoas imaginem, assim, a pessoa que tem dom não estuda. Ao contrário. A pessoa que tem dom é o que mais estuda. É o que mais se dedica à música. Tem vezes que você vê a pessoa com uma voz belíssima, acha que ela acorda com aquela voz maravilhosa, ela não precisa nem estudar música. Não, é ao contrário. É aquela pessoa que está o dia todo estudando, está ouvindo música, ouve muita música, tem muita referência. Tem vezes que as pessoas não têm o estudo literário, podemos assim dizer. Mas ele estuda, tem muita influência. Pega muita informação de muita gente, e aí ele começa a fazer laboratório, começa a virar cantor de banheiro, vai no banheiro, começa a pegar uma coisinha da outra.
E aí você vê aquele grande cantor, mas vê o dia todo. O dia todo ele passa cantando, o dia todo tocando, o dia todo estudando. Pô, esse cara é chato, não larga o violão, não larga o saxofone. Tá o dia todo estudando. Tá o dia todo estudando. E aí você vai ver, o cara tem um dom. Então, o dom é o ponto de partida. É o início. Tem que estudar, não Tem que tem estudar. jeito, não tem pra onde correr, né? Não existe nenhum músico nesse planeta que não estuda. Meu Deus. O genial não tem nenhum que não estuda muito. Ele pode, de repente, ele não pode, como eu falei, ele pode não ler muita partitura, mas ele tem muita influência musical. Ele escuta muito. Ele escuta muito. Pra gente que é leigo, eu sou leigo, né? A gente só sabe cantar, né? Não, a gente é muito A gente bom tem um cantar. ministério de louvor A afiado. dupla, faz que fumaça. É, isso aí, companheiro. Nos valorize. Não. Ter que valorizar. Vou cantar direto. Eu vou mutar, tô falando sério. Eu vou acompanhar o Big Boy, pô, Big Boy tá demais. Mas é ferro que afia ferro. Aí, né? ó. Ferro, quer ver ferro. Recebe, Eu vai. acho que foi um elogio. Não sei, É, vou procurar depois. Não é diamante, não? Não é diamante, não? Vou dar uma procurada depois. Vamos descer como elogio. Meu Deus do céu. Mas a cabeça desses músicos, cara, o que tá dando na cabeça desses músicos? Isso foi ministério de louvor, né? Tu foi ministro de louvor, né? Sim, sim. A maioria dos instrumentos é obrigado a ler partitura. O cara vai trocar bateria, baixo. Ele tem que saber partitura ou ele pode aprender por outros métodos? Não, pode aprender. É o ideal. A partitura é o ideal, porque é a linguagem da música. Fazendo um paralelo, é como falar assim, eu preciso fazer teologia para pregar? Não. Mas é o ideal. É o ideal. O ideal é você fazer a teologia, estudar a Bíblia para você pregar bem. Não quer dizer. Então, assim, hoje a música está muito prática. A gente tem uma música de resultado, onde você tem uma demanda de um culto, você estuda para aquela demanda, feito, e vai pulando, vai fazendo aquilo ali. E o estudo mesmo a pessoa não tem desenvolvido. A gente está caindo numa armadilha muito grande dos momentos de hoje, que a gente tem muito tocador, poucos músicos. Meu Deus. Foi forte. Assim, muitos tocam, mas toca muito bem, toca. E você não sabe distinguir quem é músico e quem é tocador. E aí, como é que se faz, como é que você pega essa senha? Tu fala assim, poxa, escreve isso que você que tocou. Escreve para mim. Acabou. Ou lê, se eu te der uma coisa, se eu te der alguma coisa para você ler. Então, assim, sabe, é como se a sensação é como se você tivesse uma pessoa no meio da multidão que ele fala muito bem, ele até ouve o que as pessoas falam, mas ele não sabe se comunicar a não ser pela fala. E a ideia da música é você... Usar o corpo todo, né? Toda expressão, principalmente a escrita. É verdade. É a única linguagem que a gente chama de a mãe das artes, que é a música, e ela é universal. Universal, eu ia falar agora. Ela é universal. Você se comunica com um japonês, com um americano, senta do lado dele para tocar sem falar uma palavra em outro idioma. Mas o idioma música unifica. E qual a importância do ministério de louvor numa igreja hoje? Tu acha que é primordial ou não? O que você acha? Pô, na realidade, a gente tem vários exemplos aqui no Brasil. Renascer. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Apacentar, a comunidade da Vila da Penha, de Irajá, né? Temos Lagoinha. São ministérios com músicas fortíssimas, né? Que foi uma música muito bem feita, muito bem elaborada. Pastor Cláudio Claro, então, poxa, que a gente perdeu ele. Mas é um cara extremamente talentoso para música. E a gente conheceu a igreja deles pelo Ministério de Louvor. Olha a importância da música. Então, quantas pessoas são alcançadas através de uma música boa, sabe? Uma música boa. A gente... como eu penso a música como você vai num restaurante, né? Você vai num restaurante, tem um prato bonito, sabe? Aquele coisa... Você é bem atendido, eu acho que esse atendimento é a música que dá, sabe? E aí, se você tem um ministério de louvor que ele entende a importância dele, junto com a palavra, ele entende os momentos que ele tem que entrar, sabe? Eu acho que
tu deixa o culto leve, as pessoas... Porque hoje, como eu entendo? Eu entendo que as pessoas vão à igreja atrás de um refrigério. Um alívio, né? Um alívio, sabe? E tem vezes que a música é muito ruim. A pessoa sai da igreja irritada. A palavra foi até muito boa, mas a pessoa sai irritada, muito alto, a galera não canta bem, desafinado, sabe? É tudo um conjunto de coisas. E a pessoa, de vez de sair dali, sai mais irritada do que entrou. Mas tem um ponto ao contrário. Esse camarada, ele faz uma música muito boa, sabe? O pastor entra com a palavra, ele sabe fazer uma introdução, ele consegue linkar a palavra com o louvor. E a pessoa, ela sai dali, sabe, pronta para enfrentar 3 semanas direto, sem nenhum problema. Interessante, né? Eu analisei duas... Eu queria saber do senhor, de você. Samuel, tá bom. A primeira coisa, Samuel, eu gosto, o Marco falou, nessa era digital que nós estamos vivendo, né? A época do YouTube, das redes sociais, a gente vê, Marco, que tem muita gente despontando na rede social. O cara grava um vídeo, coloca lá e ele explode. Perfeito. Daqui a pouco ele vira um fenômeno dentro da música, né? Mesmo assim, sem saber tocar, sem saber, mas ele canta bem. O que você acha disso, desse fenômeno da internet? E outra coisa que eu queria saber também, você falou aí sobre uma pessoa entrar num culto e identificar quando a canção é boa, quando o músico é bom, quando os instrumentistas são bons. Mas isso aí tem que ser um perito. Tipo assim, você vai entrar numa igreja e você vai ver logo que o som não tá bom. Mas tem gente que entra lá, né, Marcos? E vai dar glória, vai dar glória, aleluia. Por quê? Porque pra ele, sim, né? É tipo uma pessoa que conhece a palavra. Ele vai entrar no lugar, ele vai identificar logo onde tem a heresia. Mas quem não conhece a palavra vai entrar lá e vai dar glória, aleluia, por causa da heresia que está sendo pregada lá em cima do altar. Mais ou menos assim. Verdade. Esses 2 tópicos. O primeiro, da internet na formação de músico, né? Entre aspas. E se precisa ter entendimento de música para entrar numa igreja e entender que tem alguma coisa fora do padrão musical. Então, quanto ao fenômeno, eu vejo que o brasileiro, nós somos muito debochados. É o povo mais, sabe, que a gente vai ver que parece que a gente está tirando uma com as pessoas, mas acaba dando fama. Então, de repente, a gente pega uma coisa que é muito ruim, principalmente musicalmente, muito ruim, mas vira uma brincadeira. Vamos botar o camarada. Teve alguns anos atrás, aqui um como é que eu falo? Não, um macaco chamado Macaco Tião. Que os carioca, com escárnio, botou ele para vereador e ele ganhou. Foi. Então, assim, o escárnio. Então, assim, tem vezes que você não... As pessoas, e aí, como uma pessoa que não tem formação musical, ela acha que ela é bom, porque está fazendo sucesso. Mas, de repente, o sucesso é por esse jeito brasileiro debochado de ser. Né? Então, eu acho que qualquer um hoje está... E eu penso que música boa não vende. Música boa não vende, porque os ouvidos da maioria não estão acostumados a ouvir uma coisa boa. Meu Deus. Então, se você fizer uma música... Eu tenho um amigo, até mandar um abraço para ele, Fabiano. Fabiano fazia back vocal para todo mundo, aí Belo, tal. Um cara, e você se converteu, foi fazer um trabalho. Rapaz, o trabalho do Fabiano, uma coisa primorosa, muito bom. E ele falou, muito feliz, pô, Muca, eu tô gravando. Eu falei, poxa, cara, não vai vender nada. Vai vender porque tá muito bom, Fabiano. Você me perdoa a minha sinceridade, mas tem muitos acordes, sabe, tá muito, muito, muito bem elaborada a tua música. O povo infelizmente, não gosta de música elaborada. Eles gostam, exemplo, Caneta Azul. Eu pensei nisso, cara. É um escárnio. Escárnio. E a gente, não a gente aqui, nós aqui. Não, por favor, não pergunta. Não pergunta. E aí a gente tem isso. Infelizmente, verdade. O advento da internet deu voz a muito idiotas, né? Inclusive no meio evangélico. Tem muita gente ruim fazendo muita música ruim. E as pessoas gostam dessas músicas ruins. E aí
respondendo a segunda pergunta, qual o parâmetro com uma pessoa que não tem conhecimento? A culpa é nossa de não ensinar. As pessoas pararam de ouvir música boa. As músicas da harpa, cara, todas as músicas muito bem elaboradas, porque todas elas são obrigadas a estar em 4 vozes. Elas são obrigadas. As músicas da harpa se cantam em 4 vozes. Então, assim, os autores, o camarada, quando eles foram montar o hino da harpa, boa parte veio da Europa, os cânticos irlandeses, ingleses, ali, aquela galera, aquela cultura veio para a gente, juntou com algumas canções norte-americanas, vieram para cá. Algumas também com composição do pastor Paulo Leos Macalão, ele juntou algumas músicas também. E assim, era obrigatório ter 4 vozes. Ai, Manuca, rapidinho, desculpa. Vocês querem continuar com o Ministério de Louvor? Eu vou fazer um desafio. Quais são as 4 vozes? Eu, mais eu e ele, mais ele. Não, 4 vozes. não. Tu quer derrubar a gente? Não vai derrubar, não. Desculpe, irmão. São 4 vozes aqui, irmão. Eu comigo mesmo e ele com ele mesmo. Nós podemos. Eu no espelho, ele no espelho. São 4 vozes aqui, filho. E aí as pessoas não têm base. Não tem base. Então tudo que vem tá bom. Tudo vem que tá bom. Tem um barulho, tem uma sequência rítmica ali, tá ótimo. Para ele, só de ter alguém batendo alguma coisa ali... Tu acha que tiraram o Cristo do centro das músicas? Ah, com certeza. Há muito tempo. Há muito tempo. Meu Deus, é mesmo? Há muito tempo. Há muito tempo. Tomando óleo aqui, peraí. Hoje a música, ela é o homem no centro de tudo. É Deus que vai fazer... Deus faz um favor pra gente quando ele nos abençoa, né? Então você vai ver se você não tiver uma música dentro da igreja que vai dizer que você vai receber alguma coisa porque você merece, tua igreja está fadada a falir. Porque é o que o pessoal está buscando. Está buscando. Alguns, salvo alguns. Tem algumas pessoas que se mantêm fiel em dizer aquilo que tem que ser dito. Entendeu? Cristo no centro, falar de Cristo, está no centro da canção. Mas a gente tem, hoje a gente vive um movimento, peço perdão aos ouvintes, um movimento de worship, que surgiu lá na Austrália, a igreja, a Bethel, né, que é o pessoal do Hillsong, né, que para aquele momento, para aquele povo lá faz sentido, mas só que a gente importou. E o brasileiro, a gente não tem costume de importar e fazer uma coisa boa importada, não. Principalmente música. A nossa é muito boa. A nossa música é muito boa. Mas aí tem muito preconceito, tem muita história mal contada que faz com que as pessoas não aceitem muita música brasileira, né? Então tem muita... E música, como for o íntimo de cada um, todo mundo sabe de música. Todo mundo sabe. Você vai falar de uma coisa... Não, isso aqui eu sei, ninguém vai discutir contigo. Cada um vai falar. O Frank vai falar. Viu, Frank? Cada um vai falar de alguma coisa, mas música todo mundo entende. Já ouvi dizer, falou assim, não, já ouvi. Essa música é de Deus, essa aqui não é de Deus. E eu falei, como é que essa pessoa chegou nesse entendimento? A partir da opinião dela, ela acha que é a opinião de todo mundo. E a gente, essa é a questão, a gente precisa chegar nesse meio termo, né? Das pessoas poderem entender, falar assim, para eu poder falar disso, eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar para saber quem que foi isso. O povo perece por falta de conhecimento. A gente fala aqui direto, não se vangloriando. Começamos com quanto na faculdade? Eu e tu e eu. Eram quantos? Era mais de 40, cara. Formou quantos? 3. Fala, Big Boys. Big Boy quer falar. Desse jeito, irmão. O povo perece falta de conhecimento. Daqui Desse da jeito. pitáculo numa parada que não dá, né, mano? Verdade. Samuel, te fazer uma pergunta. Eu sempre digo aqui que o maior celeiro de música é o gospel, é o evangélico. Sim. Continua ou você acha que isso vem regredindo, irmão? Continua. Sem sombra de dúvida. A igreja, se ela acha assim, chamou atenção até para os pastores, se eles conseguissem entender como eles formam música e como formam músicos, melhor dizendo, e não aproveita nada. É um paralelo. É como a gente no futebol.
A gente forma os melhores jogadores para jogar Lá fora. Nas outras ligas. É. O áudio do cara tá lá fora, né? Exato. Aí você vai ver, infelizmente, se você pegar de todas as bandas, tem um que começou música na igreja. Todas as bandas, sem exagero. Todas as bandas, digo assim, de sucesso. Sim. De sucesso. O camarada, ele vai lá, começa a fazer a música, toca muito, serve muito. E aí ele chega, pastor, tô passando dificuldade, preciso, não, a igreja não pensa assim. A igreja tem outros... Prioridades. tem outras prioridades. Vou arrumar problema. Vou arrumar problema. Não, tem outras prioridades. E aí não consegue dar uma ajuda de passagem. Consegue dar uma ajuda de passagem pro cara estar ali. E no momento de dificuldade não consegue enxergar isso. E assim, eu digo para você que música é uma vida inteira de dedicação. Sim. Não é um momento, o cara chega assim, vou fazer música, sai, depois eu volto e faço. Não é. Sem contar que é tudo caro, né, irmão? Uma palheta hoje tá um absurdo. Uma palheta do meu saxofone tá um absurdo. O equipamento pessoal do músico é o investimento da vida dele. Se você chegar e falar assim para qualquer líder, ou líder de banda, qualquer lugar, falar assim, ó, cara, preciso comprar um instrumento, um Selmer que é 20 mil. Vamos esquecer o saxofone? Dá para fazer aqui? Hoje a gente está com uma linha de VS aí. Tem no VS? Deixa o VS fazer. Meu Deus. Essa migração, você falou que a maioria das bandas famosas tem um evangélico no meio. Sim. A gente está vendo aí agora, recente, a galera saindo do gospel e indo pro mundo. Uma galerinha famosa aí, né, cara? Sim. Né? Tu acha que onde eles já estão não precisam muito de dinheiro, vamos falar assim, porque eles já estão famosos, já pegaram o que tinham. Tu acha que eles usaram o gospel como trampolim ou o que tu acha que aconteceu na cabeça desses jovens aí que estão saindo? Pô, assim, eu penso que é falta de discipulado, sabe? Eu acho que é falta de estrutura bíblica. Tem um grande músico, mas, cara, é gigante, não? Um músico chamado Jessé Sadoc. É um trombonista, o cara tocou em todos os lugares, sinfônica e tal, e nunca se desviou, cara. Mas a base dele era muito forte. Então, assim, hoje, infelizmente, vivemos um momento que você tudo pode. Tudo pode, a galera... Não, a hipergraça, né? Onde você pode fazer tudo, que o Senhor, como eu falei, o Senhor te entende. Né? A morte da cruz para essa galera foi um pequeno detalhe. E Jesus não está no centro. Quem está no centro é você. Aí voltamos a dizer aquele negócio das músicas, onde quem está no centro é o cantor. Né? Então, faz com que essas pessoas elas não tenham temor de Deus. Faça com que essas pessoas façam o que quiser, porque ela fala assim, a porta vai estar aberta, a hora que eu quiser eu voltar. Vai, mas tem uma hora que essa porta... Pode estar fechada. Pode estar fechada. E as igrejas não apoiam nossos músicos hoje? No século XXI? O que você acha das nossas igrejas e os nossos músicos? Falta apoio para eles? Então, no contexto de abrir a porta para fazer, não. Entendi. Eu acho que as igrejas sempre estão de portas abertas para formar músico. Tá? Eu só acho que os músicos não estão preparados para levar uma vida de levita na igreja. Eu acho que essa é a grande verdade. Tem vezes que a gente briga muito por uma galera. Vamos fazer, mas os caras não estão... A galera não está preparada também. Eu acho que a igreja, ela, dentro da sua limitação, ela faz o que ela pode. Podia fazer mais? Sim, se a galera levasse a sério. Eu acho que é 50% a 50%. A responsabilidade nas duas. Entendeu? Assim, vou citar um exemplo. A igreja investiu no Ministério de Música. Esse Ministério de Música estourou, ficou top e tal. E daqui a pouco veio uma gravadora e falou assim, sai de lá, cara, aqui vocês vão ganhar mais dinheiro. E eles chutaram a igreja. A igreja tinha investido nos caras. E aí os caras saíram. O pastor, tudo bem, reconstruiu tudo de novo. E aí quando foi ver,
aquilo ali, a gravadora não era igreja, não tinha cobertura espiritual de ninguém. Era só fama, foram ver da fama. A fama traz muitas coisas junto com ela. Consequência, né? Exato. E aí tiveram que voltar, porque aquilo não era... Então isso acontece muito, então a gente tem que ter... O músico ele tem que ter uma liderança espiritual, sim, tem que estar debaixo de uma liderança espiritual, tem que ser cuidado, sim. Precisa estar debaixo da palavra, estudando Isso a palavra. aí. Tem que estar. Ele tem que estar. Só que assim, vendo o lado do músico, ele só quer de repente o cara receber e aí vai ser um problema muito grande. Porque o cara vai lá, toca, faz o dele e vai embora. Responsabilidade nenhuma. Toca, faz o dele e vai embora. E aí não está diferente do mundo. Meu Deus, é forte. Ô, isso Marco, pô, eu tenho vontade de fazer outra pergunta pra ele aqui. Hoje eu tô Fala aí. muito perguntador. Tu presta atenção que eu tô muito perguntador hoje? Opa, você... É porque só mexeu no nosso ministério. De Nós, louvor. nós estamos do lado de uma pessoa que nos apoia, não apoia nós. Apoia não, só joga a gente pra baixo. Vou te contar um segredo. Não apoia não. Não apoia não, tá vendo? Vamos contar um Não segredo. fica decepcionado não, mas não apoia não. Eu tô ouvindo o Samuel falar aqui sobre estar sempre, né, aprendendo. Samuel hoje tem 21 anos, 22 anos de carreira, assim, de músico. O 33. que falta... 33? 33. O que falta pro Samuel aprender? Ah, tem muita coisa. Todo dia é um aprendizado. Todo dia é um aprendizado. Eu acho que o dia que eu achar que eu aprendi tudo, acho que já não faz mais sentido. Glória a Deus. Faz mais sentido. Eu acho que o sentido... Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. É revigorante. Eu acho que um dos maiores prazeres que qualquer uma pessoa tem que entenda o seu ministério é quando você consegue contribuir, mesmo que seja desse tamanhozinho, com a pessoa. Legal. Porque eu acho que é a ideia de você entender. Você entender o que você foi chamado. Eu conheço vários músicos, mais férias, e nunca deu uma aula, nunca contribuiu com ninguém. Foi ele para ele mesmo. Não fez discípulo, né? Exato. E aí quando ele morreu Acabou. com ele. Morreu com ele. A história dele acabou. Morreu com ele, isso aí. Então, eu acho que o barato todo é quando a gente consegue entender, nem que seja você que está assistindo aí, eu sei se tocar só o dó. Ensina o dó que você sabe. Já contribuiu, aquela pessoa não sabia. Você contribuiu com alguma coisa, esse é o barato. Viu? Show de bola. Big Boy quer perguntar, mas eu vou perguntar rapidinho aqui. Essa parada da música aí é igual futebol? A galera aprende e tem que passar isso pra diante, né? Ou então o cara, vou formular melhor aqui, nem todo mundo vai ser o Neymar, né? Mas ele foi ensinado, na época de Neymar, eram 11 mais 11, uns 22. Saiu o Neymar, mas se formou homens. A música também é assim? Sim. Você consegue ensinar, que nem você falou do rapaz ali, um vai ser o Neymar, mas esses outros que não foram, pelo menos vão ser bom pai de família, vão ser bons... Sim, porque a música ela tem uma parada que é o seguinte, ela faz a pessoa, independente de quem seja, ela organizar os pensamentos dela. Bacana. Entendeu? Assim, porque assim, você não consegue fazer música sem sentir, mesmo que seja raiva, mesmo que seja amor, tu tá sentindo alguma coisa. A galera questiona muito rock, né? Existe um preconceito muito sobre o rock. E eu acho que é muito legal a galera parar para pensar que é um momento de alguns de rebeldia. Ele quer botar toda a rebeldia, e ele consegue botar toda aquela rebeldia na letra. E ele consegue se expressar. E esse que é o barato, a galera não para, por isso que eu não quero entrar nessa discussão de ritmos, mas é uma coisa que a pessoa a maioria, não sabe o que está falando. Não estudou um pouquinho de composição para entender o que aquele cara está querendo dizer. Não, tá muito barulho, não quero nem saber, e já repudia sem entender. Então, muitas das vezes, e assim, é um caminho quase certo. O cara começa no rock, termina no jazz. Entendeu? Começa no rock, o rock te dá uma base de estudo muito boa. Os caras vão estudar muito escala, vai estudar muito bateria, então vai estudar muita coisa. E daqui a pouco ele fala assim, ele vai amadurecendo. Ele pode até continuar no rock, mas já não é aquele pesadão, ele já toca uma coisa já mais calma, entendeu? Porque ele entendeu que é uma expressão. E a ideia, a música ela vai dizer,
na sua primeira, pelo menos no Maria Luísa Priori, ele vai dizer o seguinte: música é a arte de manifestar os nossos sentimentos através do som. Essa que é a sacada. E música é bom Pô, demais, né? fala uma coisa interessante. Cara. Porque me levou no passado. Eu sempre tive uma versão muito grande, Frank. A rock, né? A música de barulho. Eu me lembro que eu tinha um amigo, eu era garoto, cara, meus 15, 14 anos. E ele gostava muito do Legião Urbana. E ele falava do Legião Urbana, eu falei, sabe, eu sempre fui pagodeiro, né? O negócio era pagode. Pagode, samba e axé. E ele falava isso pra mim, ele não gostava desses ritmos. Ele falava pra mim, pô, o Legião é bom. Eu fiz, cara, uma porcaria dessa. E um dia eu tava escutando Pais e Filhos, cara. Aí eu peguei a letra do Renato assim e fui analisando. Fiz, cara, que letra é essa, maluco? Que coisa linda essa. Bacana. Aí eu passei a gostar do Legião Urbana. O professor do meu filho é tão maluco que meu filho gosta de Legião Urbana. Coisa linda, Ele cara. As chega em letras casa são cantando muito Pais e lindas, Filhos, cara. assim. É, muito linda a letra do E Legião ele é Urbana. muito maluco, cara, porque ele ensina xadrez, ele ensina música, Sim. tudo para as crianças se desenvolverem. É muito maneiro. Fala, Isso Big aí. Boy, Big Boy. Taca a mãozinha pro alto. É verdade, quase que eu Fala, esqueci. meu amigo. Ele é aí. Não, Samuel, eu acredito assim, eu tenho convicção que a música ela muda muitos destinos. Você tem algum aluno, alguém que te vem à mente que, tipo assim, veio do nada e hoje, graças a Deus, está com uma família estabilizada? Rapaz, você vai ter que escolher com cuidado aqui. Pra não dar, Pra não dar briga, né? Pra não dar Pô, briga. Não fala da gente agora, não. Pode Fala pode ser de forma genérica, tipo, era morador, sim, hoje já está estabilizado. Pô, cara, assim, tem vários casos, não vou citar nome para de repente não gerar Isso. ciumeira, mas vários alunos na época de Cadesc, a gente começou uma escola de música lá, que era chamado Projeto de Música para Todos, que era muito legal. Sim. E daquele projeto lá, um amigo também que eu não posso deixar de falar, que é o William, que é um pastor que ele encarou lá com a gente. Saíram de lá vários sargentos, sabe? Pô, os caras que eu ouvi alguns pais até dizer assim, não, você é maluco, não vai dar em nada não acredita não vai dar em nada não. Outros vinham, tem um garoto que era aqui desde Nova Septiba, ele andando, cara, lá para fora. E aí, quando eu soube da história dele, eu comecei a pagar a passagem dele para ele estudar lá. Daqui a pouco, quando eu fui ver, ele estava com uma escolinha de música aqui dentro de Nova Septiba. Então, a música, ela mudou a vida dessas pessoas. Mas tem um caso que eu acho que é o mais interessante de todos. E esse eu vou falar o nome, que é a dona chamada Dona Rosa Clara. Cara, ela tinha, quando ela entrou na minha turma, ela tinha 94 anos. Nossa, que lindo. 94 anos. E ela falou assim, ó, ela tinha feito de tudo. Ela falou assim, meu sonho é aprender a tocar guitarra. E não encontrei ninguém com paciência para me tocar guitarra. Eu falei, que história que é na guitarra? E ela falou assim, eu quero aprender a tocar aquela música de Roberto Carlos, é preciso saber viver, de Erasmo Carlos também, né? Erasmo Carlos. Isso. E aí ela foi, todo sábado ela estava lá com a gente e tal, aí num dia de uma apresentação, ela tocando lá. Quem espera que a vida, nossa. Pô, e ela legal. chorava. Falou, tu realizou um sonho. Pô, então... Vale a pena, né? Ali, como a pessoa, ali eu zerei a vida ali quando você faz uma pessoa que muitas pessoas acham que não tem mais capacidade. E Samuel, tipo assim, pra quem tá nos ouvindo e sabe, qual era o valor, irmão, da aula lá, por favor? R$10. Quanto, irmão? R$10. 10 reais. Quantos alunos você tinha em média? Mais ou menos 200 a 300 alunos. 300 Passou vidas. isso por lá. É um tapa na tua cara, né, irmão? Tá ouvindo? É na minha também. R$10. R$10. E formou. Eu quero entrar nesse negócio aqui de músico sargento, cara. E as igrejas, se ela apanhassem mais, de repente sairia mais garotos assim. Porque Sim. tem muito concurso, né? Público Sim. pra músico, né? 90% da banda militar são evangélicos. Que bacana. 90%. Pode ser até um pouquinho mais. Legal, mais. cara. É mesmo. Porque uma boa parte, tudo sai de igreja. Tem um amigo que eu preciso reconhecer, ele que é o Walter, lá de Marechal, ele continua com o trabalho de música. A galera que for da área de Marechal aí, procura a Assembleia de Deus de Marechal, em frente à estação praticamente. Ele tem um projeto de música lá, voltado nesse sentido aí. É um celeiro, né? Celeiro. Porque assim, você tem a música, o ensino da música e tem a prática da música. Né? As músicas evangélicas, algumas ainda, são muito bem elaboradas. Então, o cara tocar aquilo ali é um desafio, É verdade. sabe? É um desafio, o cara tá ali. Fora que, assim, um garoto que está envolvido com a música,
tu tá tirando aí muito de laço de passarinheiro. Isso aí. O cara ele não tem tempo pra pensar em outra coisa, não. Tu dá uma partitura ali, o cara, pô, tem que estudar isso aqui, cara. E aí o cara não fica pensando algumas ideias de jerico que a maioria dos vão verdade. pensar. Que não tem o que fazer. Hoje, se você perguntar a um garoto de 14, 15 anos que tá pensando, Free Fire. Ele quer TikTok. A galera não tá pensando em nada. E assim, infelizmente os pais não têm. Talvez por... Hoje eu acho que preguiça. Né? O que é que os pais fazem com a criança quando ela começa a chorar? Dá um celular. E a criança não quer estudar outra coisa. Você conseguir... São sortudas crianças que o pai não dá um celular. Posso estudar música. E a maioria dos concursos públicos tem área de músico? Sim. É bombeiro, PM, Força Armada? Então, a PM, ele tinha um concurso, mas acabou. O último foi, acho que foi em 97 ou 98. Mas o cara, ele pode entrar como soldado e se ele for músico, ele pode pedir para a banda. Que bacana. Mesma coisa, agora acho que vai abrir um sargento músico, bombeiro, e todas as 3 Forças Armadas têm lá. Tem a banda de música lá. Que bacana. Tu sempre foi da Assembleia? Continua na Assembleia? Não, hoje eu sou batista. Batista? Batista. Essa transição aí Batista. é complicada, né, mano? Foi tranquila pra você? Tranquilo. De boa? De boa, sem nenhum problema. Dá aula lá na igreja? Qual é a Sim. igreja, Batista? Igreja Batista do 7 de Abril, Jardim 7 de Abril. 7 de abril, aqui Pastor pertinho, pô. Felipe. Tem um coral top, né, irmão? A gente tá com o coral lá. Eu vejo lá. Galera, o Instagram dele tá na descrição desse vídeo, tá? Então, assim, segue ele lá. Se você puder me passar o da igreja também, Show. já coloco na descrição pra galera conhecer o trabalho. Mas é um coral top mesmo. Primeira linha. Vocês dão aula lá? Eu dou aula, mas lá é individual, lá não é particular. Dou aula individual lá na igreja. A gente não tem uma escola de música. Ainda, por falta de tempo meu, não consegui formar uma escolinha de música lá. O pastor já até puxou a orelha lá para fazer. Mas... Ele gosta, né? Gosta. O Felipe é um cara bom nessa área. Tem uma mente aberta, né? Mente aberta. Cara novo, a igreja crescendo, ele tem essa visão. Samuel, e musicalmente, tipo, saindo, querendo ou não, da tradição assembleana pra batista, é um pouquinho... A pegada é outra, né, irmão? Completamente diferente. É outra parada, né? Completamente diferente. Porque a igreja batista, assim, eles mantêm uma tradição que é muito boa, que é coral. É coral e ministério de louvor. Ainda na igreja batista de 7 de abril, ainda tem alguns grupos musicais, como a MCM, que é o coral das mulheres, tem um grupo lá chamado Melodia, que é um grupo vocal. Mas a Assembleia, ela requer mais estudo, né, cara? Porque a gente tem orquestra e aquela questão de você orquestrar todos os departamentos, mocidade, adolescente, coral, tudo orquestrado. É muito trabalho. Tempo bom. Sim. Tempo bom. Trabalhoso, mas tempo bom. Tempo bom. O que você acha do músico da igreja tocar no mundo? Tu aconselha? Se alguém lá da tua igreja... Samuel, eu tô com uma proposta de emprego aí para tocar num barzinho aí e tal, com os músicos. O que tu falaria para um cara desse? Bem, eu penso que se o cara tá defendendo dele como profissional, não vejo nenhum problema. Porque o cara, se ele é profissional, então assim, ele sabe quem ele é. Ele se conhece, ele não vai se contaminar. Como eu falei do Gessé Sadoc, né? O camarada passou a vida toda tocando nos bares da vida e é pastor, tranquilamente. Porque, assim, eu penso que a pessoa que... Tem muita gente que está dentro da igreja e já está desviado. Ele só está lá dentro da igreja, já está fazendo as coisas dele. Tá usando uma capa, né? Há muito tempo. Mas ele toca na igreja. Mas o coração dele não está aqui. Tem cara que está tocando lá, mas está defendendo dele. Eu não consigo, porque assim, é a nossa cultura. A nossa cultura separou crentes e não crentes. Secular de secular e evangélico. É a nossa cultura. Deveria ser música boa com música ruim, né? Mas entenda que é o seguinte, é só na música. É isso que eu ia falar agora. É só na música, porque se a gente pensar assim, tem aqui um médico, ele pode ser médico da Semeru, que é centro, não sei o que, espírita. Pode. Ele pode. Fotógrafo. Sim. Você pode ser qualquer coisa. Se ele tiver como fotógrafo, vai ter um casamento espírita. Não somos melhores. Não é nada disso, não. É isso aí.
A questão toda é a seguinte, é a gente entender que é um profissional fazendo o trabalho dele. Mas tem esse preconceito, né? Sim, O povo tem, né? sim. Esse entendimento. A igreja, num todo, tem esse preconceito. E o amigo tá no bar. Eu vou dar o exemplo dele, do nosso Big Boys. É fotógrafo, um dos melhores que eu já vi aqui na área. Aqui, Pra né, mim é meu o irmão? melhor. É o melhor. Não, ele não defende nosso ministério, mas ainda Não, defende. é mais ou menos o melhor. Ele é mais ou menos. Ele é fotógrafo. Há pouco tempo, ele confessou pra gente. Ele tava num casamento LGBT, pô. Ué, Profissional. profissional. Porque o músico é tão discriminado no meio... Então, mas assim, quando a gente vai fazer o estudo lá do tabernáculo, né, que os levitas foram separados, essa palavra aqui que mata. Levita. Não, a palavra separado. 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 E a partir desse entendimento que foi separado isso, você é o único que não pode fazer. Porque você foi separado. É o que alguns pastores usam como argumento. Você foi separado, você não pode. Só que quando você precisa, surge oportunidade, tem um grande músico que começou na igreja, hoje não está na igreja, talvez por causa Religiosidade. dessa religiosidade, Prateado. Grande compositor, um excelente contrabaixista, toca muito. Eu não estou falando por ele, mas Sim. ele já deu o testemunho, já vi ele falando assim, pô, cara, comecei na igreja. Aí eu faço. Chegou o entendimento que o cara não está na igreja, talvez por causa da religiosidade. Então, assim, quantos não estão... E aí, esse que é uma coisa que chega a ser revoltante. Por que esses caras não poderiam estar na igreja tocando com a gente? Sim. Ah, mas aí toca com Belo. Não interessa, irmão. É a profissão dele. Profissão dele. Assim como é do açougueiro que vende carne para todas as religiões. Pra fazer as quentinhas. Né? Todo mundo. Só o músico que tem esse preconceito. Por quê? Chegou ao entendimento de muitas pessoas que a música, e eles inventaram, porque para mim isso é invenção humana, para mim, no meu entendimento. Peço desculpa aos irmãos se tem um entendimento diferente do meu. A música profana e a música não profana. A música de Deus. Meu Deus. E aí, pastor, é pecado. Agora eu vou te colocar a pimenta. É pecado o músico tocar na igreja e tocar no mundo, pastor? É pecado? Cara, ele falou uma coisa interessante, ele falou sobre os escolhidos, né, no tempo da antiga aliança, no tempo de Moisés. Realmente, eles eram separados, principalmente os levitas, da tribo de Levi. A gente não pode colocar aqui levitas como músicos. Levitas cuidavam do templo, mas também eram músicos também, tinha alguns músicos. Só que quando eles eram separados, a Bíblia é muito clara dizer que eles eram sustentados. Perfeito. Não faltava nada, tanto que eles não ganharam, quando a terra é dividida por Josué, eles não ganharam porção, né? Ou seja, eles teriam que se dividir entre as 12 tribos, e as 12 tribos tinham que manter eles, cara. Aí o pastor não quer manter o músico, e quer que o músico viva de quê? Não, você não pode cantar no mundo. É só se ponderar, né, cara? Dizer, poxa, cara, não quero que você vá. Você vai ter um salário digno para sustentar a sua família, você vai viver do altar. Aí é outra coisa, mas o cara não quer ajudar em nada. Só quer jogar o peso Ô, meu irmão. da religiosidade em cima dos ombros do músico. Aí você me pergunta, isso é pecado? Cara, eu, né? Eu vou pegar a fala dele aqui. Se o seu pastor te instruiu sabiamente dentro das escrituras sagradas e você sabe discernir o que é certo e o que é errado, meu irmão, você vai entrar no inferno, vai saquear o inferno e vai voltar. E você não vai se desviar. Mas primeiro tem que fortalecer o cara na palavra, ensinar. Meu irmão, quando todo dia que você pega um cara, coloca em cima do altar, o cara não ensina a Bíblia, só quer que o cara cante. Não ensina a palavra, não doutrina o cara. Com certeza esse cara vai sair daí, vai cantar no mundo, vai ficar por lá, não vai voltar. Mas se ele conhecer a palavra, ele conhecer quem é Jesus Cristo, meu irmão, duvido o mundo ganhar ele. Frank. E fazendo um adendo, pastor, uma contribuição que o senhor está dizendo é o seguinte, é que o músico, vamos imaginar que o músico, ele não viva da música. Ele faz igual como todo mundo. Ele acorda cedo, vai lá, trabalha, das 8 horas de trabalho, volta. Quando ele chega em casa, ele tem que tirar a música para tocar. Ele tem que tirar a música para tocar, e se não tocar, ainda toma um puxão de orelha. Vai ser doutrinado, Ainda toma um puxão de orelha. E aí você vê alguns pastores que vivem disso, Meu Deus. alguns pregadores que vivem disso,
E não tem. E você não tem garantia, porque assim, nós como músico, o musicista da igreja, não existe a possibilidade de não entregar a música. Qual é? A gente tem que entregar. A música tem que estar boa. Mas o pregador, qual é a responsabilidade? Quantas almas você tem que trazer para mim? Ó, irmão, você tá estudando, você vive disso. Qual é a garantia que ele dá? Nós temos garantia. Ou seja, nós temos que, se trabalhamos disso, temos que trazer uma boa música. A música tem que estar bem afinada. Todo mundo tem que estar cantando muito bem. Tudo, isso. E agora um pregador? Não, aí é muito fácil. Eu prego, mas aí já é com o Espírito Santo. Porque tem essa... Exato. Mas aí são os que batem no músico. É exatamente essa galera que bate no músico. Que vai falar que músico é rebelde, que músico não gosta de palavra, que músico não é na IBD. Não é verdade. Isso não é verdade. Gosta, sim, está em tudo. Só que antes de um culto, e é bom esclarecer isso, todas as igrejas têm isso. A gente não vê, a não ser os departamentos musicais, que ensaiam. São os únicos que ensaiam. Os outros departamentos, quer seja eles a base de serviço, quer seja a galera do evangelho, tu não vê ninguém ensaiando para nada. Simplesmente vai lá e executa e vai embora. Agora, músico não, cara. A gente tem que estudar. E aí um desafio atrás do outro. Ó, essa música tem que sair. Essa música tem que sair. E aí a gente entrega. Vem embora, primeiro a chegar, passa o equipamento, investe nos seus equipamentos, primeiro a chegar, acaba o culto, tem guarda, último a sair. E de repente não tem nem um copo d'água. E a gente vê muito não fazendo uma competição, mas sim um paralelo. O camarada vai lá, leva uma mensagem de 40, 50 minutos, a igreja paga o cara. Tem uma recepção. Tem uma recepção, tem uma jantinha pro cara, e não entregou nada. Não entregou nada, porque a palavra por si só ela tem poder, independente do mensageiro, independente de quem está falando. Independente. Agora, a música não é independente de quem está tocando, não. Para você tocar, você tem que estudar. Não é duvido, eu duvido, não conheço um caso que o camarada de manhã não sabia tocar, à noite ele chegou lá, Jesus, me abençoa aqui com entendimento, chegou à noite tocando. Não conheço. Não, tem 2 casos aqui. Que isso, pai? Heresia atrás de heresia, irmão. Ele quer dar uma forçada. Ó, tem que ser 4. 4 vozes. Até o final você tem que... Você não tá Quais são as enxergando 2 em vozes? mim? Eu tô Não, enxergando não quero 2 em enxergar você. 2 em você, não, meu amigo. Não. Quero enxergar mais nada, não. Tô bom demais você. Que isso, Vaso? E associação? Vocês têm alguma associação que protege os músicos? Rapaz, isso é um sonho. É mesmo? Sonho. Eu tenho um sonho de um dia conseguir fazer essa galera pensar coletivamente. Pensar que a gente pode fazer uma associação de músicos. Santa Cruz, Zona Oeste, que a gente pudesse sentar, trocar ideia, sabe? Porque o dia que a gente conseguir sentar e trocar uma ideia que não fosse para tocar, que fosse para pensar na saúde do músico, saúde mental do músico, sabe? Assim, tem muitos caras que não tem apoio de nada, não tem nenhum apoio. Músicos excelentes. E aí o apoio que ele encontra, muitas das vezes, é na cachaça, na prostituição, nas drogas. A gente não pensa. É o único... A gente não tem como fosse um sindicato, alguma coisa de músicos evangélicos, que a gente pudesse sentar, que a gente tem um apoio psicológico, um apoio de estudo. Às vezes é só um bate-papo, né, irmão? Só um bate-papo, porque assim... Porque na maioria das vezes o músico não tem um músico ouvindo o outro. E tu sabe da necessidade, é igual o pastor. Quem é psicólogo de pastor? Só o Espírito Santo, todos nós. O pastor ouve todo mundo. Quem ouve o pastor? De repente o cara chega com o coração dilacerado em casa. Mas ninguém ouve. Então, assim, é um sonho que eu tenho, é um sonho pessoal meu, que eu gostaria muito de um dia poder ter um local onde a gente pudesse trocar ideia. Desde o cara que começou a fazer um dó ré mi até um músico já de 60, principalmente esses. O cara, quando ele passa de 60 anos, ele é esquecido. O cara pode ter sido o melhor músico. Ah, não, não tá velho. E aí não tem. E o cara começa a se sentir rejeitado. Conheço algumas histórias de músico que o cara, sabe, parece que ele foi apagado da história, sabe? O camarada excelente músico e não tinha mais com quem contar. Então, um sonho meu é de um dia a gente conseguir
com parcerias, né? Porque precisar de um local... Local você já tem. Opa, Olha aí, isso ó. é bom. O presidente da associação Aí. também, Já olha aí. tem. Aí, ó. Samuel. Aí, mas, Eu pô, voto seria- Samuel. Isso seria legal, a gente conseguir... Não, mas tem que dar um pontapé inicial, parceria, né? porque assim, o músico ele se expressa através do som, sim. Sim. Mas não só a expressão. É ter realmente um bate-papo, ter como eu falei, muitas das vezes assim, por ter um conhecimento, isso é natural nosso. Aquilo que eu não domino, eu odeio. Então, o cara tem um conhecimento que eu não tenho. Então, como eu qualifico ele? Como rebelde. Então, eu manter ele distante. Porque se eu estiver próximo, eu tenho que cuidar. Né? Eu tenho que cuidar. Ela Aí dá trabalha. trabalho. Pô, cara, aí cuidar do trabalho. É o lance do amor, né? O amor não tem nada a ver com gostar. É isso aí. O amor não tem nada a ver com gostar. Eu preciso amar o meu irmão, mesmo não gostando dele. Gostar é afinidade, né? E aí eu acho que a gente precisa ter isso. Para que todo mundo, cara, que tem... Você não tem noção que tem de músicos aí precisando de ajuda. O quê? E não estou falando de dinheiro, não. Dinheiro é uma consequência. No espiritual e no discernimento. Pô, sim. Pessoal, sabe? De você chegar, poder trocar ideia com a pessoa e, cara, tá passando o quê? Tal, mas a gente vai reunir para tocar, sim, claro. É uma associação, a gente tem uma orquestra. A gente toca aqui, a ideia é fazer música. Mas a galera entender... tem muita gente que tá na música e nem sabe o que tá fazendo, tá errado, sabe? O cara, conheço músicos que não conhecem choro, que não conhece o samba, que não conhece uma bossa nova, não conhece nada, o axé, a galera da Bahia, que eu acho... Cara, os melhores tambores do mundo tá ali na Bahia, cara. É verdade. Uma parte aqui, pô, eu acho como um cara é mal entendido como o Brau. Carlinhos Brau. Cara, ele é genial. Um dos melhores músicos desse país. Pô, ele é genial. Ele é genial. O que esse cara fez pra música nacional é absurdo, mas quem quer... Porque o Brau tá vivo, ninguém estuda Brau. Só vai ser valorizado depois que morrer. Assim como o Pixinguinha, assim como o Tom Jobim, assim como todos os nossos, assim como Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é absurdo, cara. A história dele é absurda. Absurdo. E a gente não conhece os nossos valores. Então tem um lugar para a gente poder sentar, explicar isso pra gente, sabe? Tirar um pouco do preconceito. A música é muito preconceituosa, sabe? Se você for falar de a galera que vai tocar algum ritmo brasileiro e tá endemoniado. Mas não é pecado, não? Cara, ele falou... O ritmo não é pecado, não? Ele falou uma coisa aqui, cara, eu quero só concluir o pensamento dele, porque eu como baiano, cara, né? Eu como um bom baiano, né, que moro no Rio de Janeiro, isso é loucura. Eu morei perto do Candial. O que é o Candial, Marco? O Candial é o bairro onde Carlinhos Brau formou um grupo chamado Timbalada. Cara, ele revolucionou aquele bairro. Tudo que é criança, rapaz, duvido no bairro de Brotas ter uma criança que teve um encontro com o Carlinhos Brau, não tocar um atabaque, não tocar um violão. O cara mudou aquele lugar. A gente olha, porque é um cara, né, que defende outra doutrina religiosa, é de outra religião, a gente olha como um monstro. Eu já olho como um grande homem, cara. E conseguiu formar pessoas muito importantes naquela região ali. É uma pena que a liderança, no geral, não tome como exemplo, né? Com certeza. Vai ensinar música pro jovem dentro da igreja, pô. Ele mudou o bairro lá, pô. Exatamente. Carlinhos Brau. Mudou lá E tantos outros grupos, cara, como o Olodum, como o Ileaê. Eu sou baiano, cara, não tô defendendo, eu tô falando que são pessoas excepcionais. Nosso querido irmão Lázaro, o saudoso irmão Lázaro, veio do Olodum. Sim. Olha a voz daquele cara, olha que preparo daquele cara. A gente tem noção como esses caras formam pessoas. Mas eu acho que o meio evangélico ele tem uma coisa velada, né? Por exemplo, o Lázaro ele fez sucesso porque ele era ex-Olodum. Porque se ele falasse assim, não, eu não sou ex-Olodum, só sou um camarada que não, ele não ia ter essa fama. Então por isso que eu falo assim, existe uma coisa velada que a gente gosta muito do ex. Alguma coisa assim como Thales. Thales, enquanto ele era evangélico, era filho de pastor, quem era Thales? Ninguém. Mas aí depois que ele se tornou o ex-vocalista
do pessoal, como que é? A banda do Tinha uma banda ali. Falzino, como que é? E também depois que ele deu uma voltinha no mundo, né, cara? Experimentou Exato. alguns tipos de droga lá Exato. que ele conta no... Exato, J Quest. J né? Quest. Então, agora sim, lá. Agora serve. Esse é bom. Agora é Ibope. Isso é bom, porque a gente gosta de eleger heróis que não são heróis. Exatamente, é. Não são heróis. Heróis é aquele camarada que tá firme. Aquele cara que nunca saiu, não precisou sair pra... Esse é o herói. Esse cara não precisou. Agora a gente elege os heróis que saíram e voltaram. Ah, esse é bom. Elege a esse... fama, né? É, exato. Exato. E aí a gente gosta, na realidade a gente gostava do Olodum, mas aí eu gosto, vou usar isso como o Lázaro, como meio, para dizer que eu gosto. Então acho que tem muito isso no nosso meio também. Já tocou com famoso? Famoso no nosso meio não existe, né? Famoso é Jesus. Mas... Tirando nós dois aqui. tirando nós dois. Já tocou com algum famoso? Não, a minha praia nunca foi muito tocar, não. A minha praia estava mais ensinar. na regência, mais na regência de orquestra, regência de coral, entendeu? Eu nunca fui para sair para tocar aí com a galera, não. Entendi. Qual foi o... Ih, Big Boys. Meu Big Boys. Deus, vai falar mal do jogou nosso a ministério mãozinha. de novo. Não. Vamos queimar ele. Vamos orar de Vamos fora. orar, ao mas- contrário. Meu Deus! Oração contrária existe, pô. Isso, tem, pô. Tem Tá heresia, não. repreendido, Mas eu garoto. não tem um crente que ora pro outro aí. Mas meu pô. pastor presidente tá na mesa. Duvido que ele vai fazer isso. Não, mas você tá falando da gente. Ora aí. Samuel, vamos lá. O que aconteceu com as Big Bands? E qual foi o instrumento que te pegou pelo coração? Sempre tem um. Por mais que você... Tem. Então, as Big, eu acho que... Explica pra eles, mano, o que é Big Band. É, Tá achando que era uma explosão. Ele vai falar da criação do mundo? Ué, esse cara é... Você é é criacionista? criacionista? Meu Deus. Na verdade, as orquestras têm várias formações, né? Nós temos a grande orquestra, que tem na composição dela vários instrumentos, ou todos os instrumentos possíveis, né? Nós temos a orquestra banda, que assim... a banda que é chamada banda marcial, que é aquelas de marcha, tal, com instrumentos específicos, alguns naipes. Nós temos a orquestra, que já com a base, que é com instrumentos musicais, com instrumentos eletrônicos, piano, teclado, guitarra, bateria. E tem a Big Band. A Big Band é uma redução da orquestra com alguns naipes, com alguns sax, trompetes, trombones e a base. É Big Band. É uma música mais... entre aspas, mais moderna, dos anos 20 para cá, que a concepção até um pouquinho antes, tal, mas a concepção se tornou ali. E, cara, o que tem acontecido é que eu acho que está faltando voltar a essa essência. Por isso que eu falo que é importante a gente ter um local onde a gente possa conversar isso. Pô, cara, vamos fazer, sabe? A gente está faltando... Tem uma galera que é muito boa, tem uma Big Band muito boa, que é a galera lá de Gramacho, a igreja, a orquestra Resplandecer, depois bota aí. Galera boa pra caramba, uma Big Band, tem uns amigos lá, o Samuel, o Giovanni, a galera boa demais. Se eu ouvir, assim, esses caras não são do Brasil, não, esses são americanos, são muito bons, Mas realmente tem acabado. A ideia da Big Band, infelizmente, tem... Eu lembro que você levou uma lá na Cadesh. Essa mesmo, a Resplandecer. Mano, o maluco do trombone de vara. Que é o Bolha, o Meu Samuel. Irmão, esquece. Coisa mais... Vou botar pra vocês ouvirem aí. Cultura. Vou botar pra vocês Samuel, Gente, cara... Ouve a gente. ouvirem. O nosso ministério... Aí vocês vão entender porque eu quero mutar vocês. Gente, que ódio é esse? É ódio? Amarás o teu irmão. E qual como instrumento, irmão? Cara, o instrumento que eu não consegui tocar, o instrumento de coração é tuba. É mesmo, tuba. Tuba, adoro grave, né? Eu gosto muito do contrabaixo. Contrabaixo é um cara que na verdade, os instrumentos graves me chamam muito atenção. Barítono, Sim. sax barítono e tal. Eu gosto Mas muito. tu estudou baixo. Estudei baixo. Eu tirei uma música, pelo menos. Consegui Contrabaixo. tirar uma música. Bem baixo mesmo, né? Não, tirei uma música. Eu esqueci o nome, mas tirei. Eu gosto do contrabaixo, gosto do contrabaixo elétrico. Eu cheguei a tocar algum tempo trombone. Né? Cheguei a tocar trombone, não era meu instrumento favorito. Como a gente era da época que era o que tinha. Você vai estudar o que tinha. O que tem? Trombone, tu não vai tocar trombone. Pô, legal. Mandar um abraço pro meu amigo Alexandre, meu professor Alexandre, professor de trombone. Maneiro. Amigo tá lá no sul lá. Top demais. Legal. Show de bola. Quanto tempo de professor o senhor tem?
Já de... Eu dou aula já tem uns 22, 23 anos, por aí. Qual foi o, vamos dizer assim, o maior erro que você já cometeu dando aula? Você já teve algum erro assim? Você acha que cometeu? Pô. Erro? Pô, agora... Você me pegou agora. É. Erro, não que eu não... Eu acho que eu tenho muitos erros, né? Tenho muitos erros. Agora, para pontuar, ter um pontual, não consigo me lembrar um, não. Então, vamos falar das alegrias, então. Deixa o erro pro pastor aqui. Que isso, varão? É bom que ele perdoa aqui, né? Que isso, meu irmão? Não vai pregar mais, tá? Que isso, Márcio? Não vai tomar mais ceia. Que isso, Márcio? Tá escorrendo ódio aí, né? Vocês estão ligados. Caô, rapaz, a gente se ama. Tira um monte de vinho. Aí. Qual a maior alegria? A maior alegria que você já teve nesse cara, período aí? A alegria é constante, cara. Quando você consegue ver um trabalho que você iniciou, ele concretizado, quer seja ele numa música que você ensaiou e pô, aquela música ela ficou legal, sabe? Tanto no coral quanto orquestra. Você, no meu caso, algumas vezes você escreveu arranjo, tem uma ideia, pô, aquela ideia saiu do jeito que você imaginou, sabe? Eu lembro um tempo atrás, a gente fez uma adaptação de uma música do Raiz Coral e eu consegui fazer uma adaptação do I Feel Good, do James Brown. Pô, encaixou, ficou muito legal. Que cara. legal. Pô, então assim, essa história de você ver um aluno, pô, é como se tem um Miguelzinho aqui, você vê, sabe, você conseguir transmitir alguma coisa pro garoto e a partir dali você ajudar na carreira. Isso é... Aquela senhora também que você falou também. Pô, então, 90 e poucos anos, né? Que bacana. Isso são as coisas que É não o tem legado, preço. né, irmão? É o legado, né? E não tem preço, cara. Não tem preço. Eu tenho uma turma que eu dou aula para eles lá em Piranema, sabe? Lá em Piranema. E, sabe, todo sábado eu tô lá, tal, o pastor Lúcio, Nilson, a galera lá. E tu vê aqueles homens lá, alguns com muitos... Tocando e feliz, sabe? Pô, isso não tem distância, não tem preço. Às vezes não é execução, né, irmão? Não tem nada... É a realização mesmo, né? Não tem, a loucura nossa é achar que todo mundo vai ser Beethoven. Essa que é a loucura. É o que eu falei do Neymar, pô. Nem todo mundo vai ser Neymar. Mas esse que é o barato, sabe que é o barato? Por exemplo, o professor de Beethoven foi o pai dele, que era um violinista, que, para a época, era medíocre. Olha aí. Quem é o nome do pai do Beethoven? Também. Quem é? Ninguém sabe. Quem foi o professor de Einstein? De Newton? Ninguém sabe quem foi. Mas os caras... Teve alguém que chegou e falou assim, cara, tu vai ser o cara. Eles acreditaram naquilo. Viu, Franklin? Essa ideia, eu acho que, assim, a gente precisa... Principalmente dentro da música, a gente potencializar essas pessoas. Verdade. Cara, eu acredito em você que vai conseguir, E aí daqui a pouco, estoura. Vai ser bom pra caramba. Tu vai assim, pô, eu passei, fui um pedacinho da história daquela pessoa. E só de a gente ter feito parte da história de alguém já valeu. Show de bola, meu amigo. Eu queria te agradecer. Coisa linda. Obrigado aí por Obrigado, meu amigo. mais esse podcast. Achei que eram as 4 horas. Vamos botar um ao vivo pro povo perguntar. Tem um amigo nosso aí, né? Que eu perguntei mais esse negócio de mundo, né? A igreja. Um amigão nosso aí que eu acho que ele veio lá tocava com os famosos lá, se converteu. E agora tá meio decepcionado. Acho que pode sair. Pode ser negócio que ele tocava lá, converteu, fica lá, meu irmão. É teu ganha-pão, sim. né? Faltou uma instruçãozinha. Isso é bom a galera ficar de olho aí, os pastores. Ele conhece, vou falar o nome depois. Não, depois a gente fala pra ele. Galera, obrigado aí, tá? Eu vou deixar o meu amigo se despedir. Bota as redes sociais dele aí depois. Maravilha. Ele vai falar aqui também o dia de aula. Tudo na descrição. Tá? Vou deixar ele se despedir já, mas o Baiano aqui vai se despedir. Pastor Baiano, se despede. Tenho 2 queixas a fazer nesse Que momento. isso, Baiano? A primeira queixa que eu ouvi aqui do Samuel, do Samuca pros íntimos. Que isso? Chamou de senhor, Você já tem partiu que- pra você, agora é Você tem Samuca. Você tem que incentivar. E você não incentiva eu e ele Ele no só nosso fala que vai ministério de multar, fica louvor, ameaçando a gente, mano. cortando a gente. Pastor Naldo, tua parada é ensinar e do Marcos administrar. Que é isso, mano? Agora eu estou arrasado. E a outro é pra minha manhinha. Manhã.
Nesse momento tá levantando babando assim do sofá. Amanhã vai assistir, daqui a pouco amanhã vai assistir aquele cara que fica de cueca lá, de gravata e cueca. Fala boa noite. Naquela, boa noite. Mas essa é a hora do cuscuz dela, não é? Cuscuz. Aí tem um sonzinho lá, até fica plim, 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 plim. Né? Manhã, eu descobri agora que uma irmã com 90 e poucos anos tocou guitarra. Então a gente vai incentivar a senhora a tocar o quê? A vir no podcast. Não, que podcast o quê? A senhora tocar pandeiro. Pra senhora fazer parte do nosso ministério. A senhora vai tocar e a gente vai cantar. Vai ser que um coisa quinteto, linda. porque já tem 4 aqui, né? Eu vejo 4. Não, eu não tô vendo ninguém, Aí eu não tenho visão de fé nenhuma. Minha visão de fé secou. Gente, muito obrigado. Você da Bahia que nos assistiu, que eu tenho certeza que vai compartilhar esse vídeo, né? Que vai incentivar pessoas a se agregar essa comunidade muito gostosa chamada Apocalipse 2:10. Meu amigo, nos ajuda. Frank, 2.159 pessoas. Gente, falta pouquinho para nós alcançarmos nesse mês agora 3 mil pessoas. Isso aí, pô. E a gente acha que isso aqui não é muito importante, esses bate-papo. Quantos músicos nesse Brasil imenso, nesse mundo imenso, né? Hoje foram abençoados com essa palavra, Frank. Verdade. Quantos jovens que têm o sonho de ser músico e tem tanto empecilho. Hoje ele descobriu que tem pessoas aí que têm um coração aberto para ensinar. Então você pode fazer parte disso, gente. Então vamos lá, compartilha, se inscreve, né, Marcos? Show de bola. Nos ajuda a divulgar esse trabalho. Dá o like para chegar mais gente aí. Muita gente. Tem sido bênção para muita gente esses podcasts. Então faça parte. Você desse Brasil imenso que tem nos ajudado, Deus abençoe. E você que vai nos ajudar, Deus abençoe também. Nações, estamos chegando, tá? Em nome de Jesus, nós vamos alcançar as nações. Já passamos da fronteira do Brasil. Europa, Estados Unidos, Portugal. Turquia, Portugal. Né? Nós estamos avançando e você faz parte disso. Nos ajude a divulgar esse trabalho. Até a próxima. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Samuel, obrigado aí, tá? Mais uma vez. Deus te abençoe aí nessa jornada de músico. Tá? Essa câmera é sua, fica à vontade aí. Então, agradeço a vocês pela oportunidade desse bate-papo aqui. Dizer que para tudo, para todos, a música ela funciona, é uma linguagem, é uma esperança ainda para a humanidade, é onde a gente consegue se comunicar, independente da língua que a gente esteja falando, e saber que é um meio de a gente alcançar corações aflitos, pregar a palavra. É muito importante. Então, você, pai, mãe, tem seu filho aí que está sem esperança, está perdido, desorientado, porque hoje a sociedade tem oferecido muitos manjares que a gente não consegue nem controlar. A música é um caminho, é um meio para se tornar uma pessoa melhor, não profissionalmente só, sim ele poder se expressar. Hoje a gente vê que teve muitas pessoas que passaram por essa pandemia e saíram doido da cabeça. E a música tem sido um meio para até ajudar. E agradeço a oportunidade de poder estar falando aqui, que o Senhor continue abençoando você, Marcos, Pastor Naldo, Frank, meu amigo. Deus possa estar prosperando essa iniciativa de vocês, que vai alcançar muitas vidas, vai ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Muito obrigado aí pelo convite. Show de bola, povo. O céu tá aberto, a trombeta tá na boca. Um beijo no coração. Fui!